looking at the prevailing themes of the 5 books of the Psalter. Então nós estamos olhando então no tema que é mais prevalecente nos 5 livros dos Salmos. And we're seeing the redemptive historical progression across these 5 books. E temos olhado também o progresso da história da redenção no meio desses 5 livros. We notice the contrast in the size. Nós vimos ontem, que há um contraste quanto ao tamanho de cada livro. Book 1 has 41 psalms. Livro 1 tem 41 salmos. Book 5 has 44 psalms. Livro 5 tem 44 salmos. Books 3 and 4 have only 17 psalms. Os livros 3 e 4 só tem 17 salmos cada. Book 2 has 32 psalms. E o livro 2 tem 32 salmos. So there is a difference in the sizes of the books. Então vocês observam, há uma diferença quanto ao tamanho de cada um desses livros. We cannot look at all the details, Não tem como a gente olhar em todos os detalhes, but it's quite interesting to see some indicators of an intentional breaking into smaller segments the 2 larger books. mas quando você olha com mais cuidado, parece haver uma razão intencional para dividir e quebrar, especialmente os 2 maiores grupos. I mentioned the acrostic psalms. Eu mencionei ontem os salmos acrósticos. How many acrostic psalms in the Psalter? Quantos salmos acrósticos tem nos salmos? Very good. 8. 8. 4 in book 1, 4 no livro 1, 4 in book 5. 4 no livro 5, Nicely, not all grouped together, but nicely distributed e não amontoado um no outro, mas bem distribuído no livro. to break these 2 larger books into smaller segments. De modo que esses 2 maiores livros, o 1 e o 5, eles acabam sendo divididos em porções menores. Remember, all the Psalms are in a poetic form. Lembre-se, todos os salmos foram escritos na forma poética. Hebrew parallelism is very apparent. E o paralelismo hebraico é muito aparente nesse texto. You can also have a breaking into stanzas. Você pode até perceber às vezes umas quebras nas instâncias. Psalm 2 is broken into 4 very even stanzas. O Salmo 2, por exemplo, ele é repartido em 2. Qual é a palavra para stanzas? Estança mesmo, né? Okay. Yes. You can have refrains that are repeated. Você tem alguns refrões, que são repetidos. And of course, in the acrostics, you have the alphabet to remind you what's coming in the next verse. E lógico, nos salmos acrósticos você tem a letra do alfabeto e você sabe o que está vindo logo depois. Among other things, it seems very likely that the intent was for the ordinary Israelite to be able to memorize the whole book of Psalms. E é muito provável que a intenção desses salmos acrósticos era que a pessoa comum, o leigo, pudesse memorizar esses salmos acrósticos. How could he meditate in the Torah of the Lord day and night if he had no copy of the Bible? Como é que eles poderiam meditar na lei do Senhor dia e noite se eles não tinham a cópia da Bíblia? But if he's got Luther's little Bible, if he has the little Bible as Luther described it, Martin Luther. Ok. Yeah. Mas se eles tivessem a Bíblia de Lutero, como Lutero havia mencionado, Then he's got the whole Bible in his head. então ele teria toda a Bíblia na cabeça deles. Confession of sin when he fails. Especialmente mostrando o pecado quando eles falhassem. Praising the Lord when he looks at the creation as he goes out with his hoe in the morning. Agradecendo a Deus pela criação quando ele sai para fora para fazer as suas coisas. Beautiful poems reminding him of the blessings of the family. Lindos poemas na Bíblia lembrando-os da família e da importância da família. Praising God in the midst of worship. Adorando a Deus no meio do momento de adoração. Missionary psalms to remind him that he is called of God to be a blessing to the nations of the world. Salmos missionários lembrando o povo da responsabilidade deles de ir pregar o evangelho pelo mundo. Justification by faith alone. Justificação pela fé apenas. Encouragement to keep trusting God as the gracious, good, sovereign Savior.
encorajamento para continuar confiando em Deus, num Deus salvador, providente e fiel. So it's all there Então tá tudo lá and in their heads, e na cabeça deles, so they could day and night meditate. de modo que eles pudessem meditar dia e noite. None of this stuff. Nada de ficar digitando no celular. Okay. Now, we looked at the prevailing themes, and the prevailing theme of Book 1 is Nós olhamos então no tema prevalecente do livro 1 é Confrontation. confrontation. Enemies, enemies, enemies. Inimigos, inimigos, inimigos. Strike them in their teeth. É batendo direto no dente deles, Bring them down. abatendo-os. This is the seed of Satan. Essa tem que entender que é a semente de Satanás. And salvation for God's people ultimately will come only by the destruction of God's enemies. E a salvação do povo de Deus, em última instância, ela virá somente por meio de esmagar a cabeça, a semente da serpente. Is this New Testament? Isso aí é o Novo Testamento. You read Jesus about hell and judgment. Você lê Jesus falando sobre inferno e julgamento. You read the book of Revelation and the description of the plagues that come down upon humanity. Você lê no livro de Apocalipse, por exemplo, as pragas que são lançadas sobre a humanidade. This is reality, Isso é realidade, gente. and we need to recognize it. Precisamos reconhecer isso. We do not rejoice in the fall and the downfall of our enemies, Nós não precisamos nos alegrar com a queda e a destruição dos nossos inimigos, but we accept the revelation that God has given us as to what the state of humanity is. mas nós devemos aceitar a revelação que nos diz a condição em que a humanidade se encontra. We should never get in a position of being embarrassed about the Psalms, the imprecatory Psalms, the Psalms of judgment upon God's enemies. Nós não devíamos, por exemplo, ficar meio que constrangidos em ter na Bíblia os salmos imprecatórios. Now, the basic theme word in Book 2 is, O tema básico do livro 2 é what is it? Communication. Communication. What are two very clear indicators of a change of perspective and relationship to these same enemies? Quais são as principais sinalizações, indicadores de que mudou a temática em relação aos inimigos? First, Primeiro, substitution of the name, Yahvé por the use of Elohim. the divine name, right. O uso do nome divino, isso. 270 something to 50 something in Book 1, Yahweh over Elohim. Mais de 200 ocorrências no livro 1 e mais de 85 no livro 2. Então, realmente. And you go to Book 2 and just the total reverse, 190 something to 30 something, Elohim over Yahweh. Você vai no outro livro, a diferença é o contrário. Elohim prevalece bem mais. What is it? Então, por que isso? It's communication, É comunicação, talking to the nation. falando para as nações. They do not know Yahweh. Eles não conhecem Yahvé. And that's Psalm 67, when it substitutes Elohim for Yahweh in the benediction of the priest upon God's people, is amazing. E a substituição que o Salmo 67 faz, tirando o nome Yahvé e colocando Elohim na bênção para as nações, é algo extremamente May importante. Elohim bless us and make his face shine upon us. Seja Deus gracioso conosco, que nos abençoe e faça a sua glória brilhar sobre nós, so that we can be a blessing to the nations. a fim de que sejamos uma bênção para as nações. That's the very heart of the Abrahamic covenant. Isso é uma coisa muito, é o coração da aliança com Abraão. In you, all the nations of the world will be blessed. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. And when the nations are blessed, Quando as nações são abençoadas, then their blessings will come to us. as bênçãos também acabarão respingando em nós. And when those blessings come to us, Quando as bênçãos chegam a nós, there will be more blessings to the nation. haverá mais bênção para as nações.
You're called to be missionaries, Então, vocês estão chamados para serem missionários, to receive the blessings of God, a receber as bênçãos de Deus, but at the same time to be concerned about communicating that blessing to the nation. enquanto que ao mesmo tempo sendo preocupados em comunicar essas bênçãos às nações. What is the second indicator that we're dealing with a different kind of relationship to the foreign nations and to the enemies? Qual é o segundo indicador de que no livro 2 nós estamos tratando de modo diferente com os inimigos? Along with the divine name difference, Além da diferença do nome divino, qual é o outro indicador? the attitude expressed toward these nations. A atitude expressada em relação a esses inimigos. Come, Venham, receive the blessings that we are receiving. recebam as bênçãos que nós temos recebido. Bring your gifts to Mount Zion. Tragam as suas ofertas ao Monte Sião. Worship Yahweh or Elohim along with us, Venham e adorem a Deus Elohim ou Yahvé juntamente conosco, for he is the king over all the nations. pois Ele é o Rei de todas as nações. So we should have this attitude toward our next door neighbors. Então eu acho que nós deveríamos ter uma atitude semelhante com os nossos vizinhos. They may be Muslims, Eles podem ser muçulmanos, they may be Jews, podem ser judeus, but we must see them from the eyes of the psalmist, mas precisávamos vê-los com os olhos dos Salmos, as those that could receive the blessings of God just as we have received it. como aqueles que poderiam ser objetos de receber as bênçãos de Deus da mesma maneira que nós recebemos. Now we go to book 3, which is what? Nós vamos agora para o livro 3, que é Devastation. If we can Devastação. go to slide number 6. There we go. Devastation. Então, devastação. Psalm 83, Psalm 73. 73 to 89. Salmos 73 a 89. Consider 4 prominent Psalms of Book 3 that underscore this theme of devastation. Vamos olhar pelo menos alguns salmos que sublinham bem esse tema de devastação nesse livro 3. Psalm 74, Salmo 74, 79, 79, 80, 80 and 89. e 89. Look at Psalm 74. Vamos olhar no Salmo 74 agora. If you would read verses 1 through 8 of Psalm 74. Vamos ler do Salmo 1 a 1 to 8. 1 through 8 of Psalm 74. Alguém poderia ler para mim, só para eu poupar a minha voz? Por que nos rejeitas, ó Deus, para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as perpétuas ruínas, tudo quanto de mal tem feito o inimigo no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e aldeiam os seus próprios símbolos. Parecem-se com os que brandem machado no espesso da floresta. E agora todos esses labores de entalhe quebram também com machados e martelos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando-a até o chão, a morada do teu nome. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Até 8? Até 8. Pretty strong descriptive language, right? Linguagem muito forte, não é? They come in your sanctuary with axes. Chegando no santuário nosso com machados, They act as though they're chopping through a forest, como se estivessem derrubando árvores numa floresta, but they're chopping the carved panelings that are in your house. mas eles estavam, na verdade, metendo o machado nas esculturas que haviam na parede do Then santuário. they set your sanctuary on fire. Depois colocaram o santuário em fogo, They burned it to the ground. queimaram até acabar. They defiled the dwelling place of your name. Eles profanaram os lugares santos do nome de Deus. What is that describing? O que isso está descrevendo? Could that have been
described in books 1 and 2, the Psalms of David? Isso foi descrito nos Salmos 1 e 2. Why not? Por que não? Well, because the sanctuary hadn't even been built in the days of David. Primeiro porque o santuário nem havia sido construído na época de Davi. They were worshiping in Estavam adorando a tent. numa tenda. David wanted to build a house for the Lord, but it was denied him. Davi quis construir uma casa para o Senhor, mas ele não. So this has gone well beyond the redemptive historical stage of David in his struggle to establish the messianic kingdom of righteousness and peace. Então, como vocês veem, o livro 3 vai bem além da história da redenção, quando Davi tentava já estabelecer um reino de paz e de justiça. To what does it refer? Então, a que isto se refere? When did someone come in and burn the sanctuary of Quando- Solomon to the ground? Quando foi que alguém veio e arrebentou com o santuário de Salomão, queimando até o fim? Who did this? Quem é que fez isso? The Assyrians? Os assírios? No, they took the northern kingdom, but they could not take Jerusalem. Não, eles tomaram o reino do norte, mas eles não chegaram em Jerusalém. Sennacherib says, I closed up King Hezekiah like a bird in a cage. Senaqueribe chegou a dizer que ele encerrou, trancou Ezequias no seu palácio como um That's pássaro what na sua gaiola. That's what he chipped in stone in his memorial. É isso que ele esculpiu nas pedras lá no memorial do seu palácio. But he didn't get the bird. Ele não pegou o pássaro. He closed him up indeed. E é assim, ele But you conseguiu, remember the death angel passed through. prendeu, mas deve se lembrar que naquele dia veio o anjo da morte e matou vários soldados. And Sennacherib turned tail and ran home as fast as he could. E Senaqueribe deu meia volta e voltou para casa o mais rápido que ele pôde. And there he was murdered by his own sons in his own temple. E chegando lá, na Síria, ele foi assassinado pelo seu próprio filho no templo. They did carry much of the 10 northern tribes away in exile. Mas assim mesmo, eles levaram muitas das 9 É. tribos do norte para o exílio. When Assyria attacked the northern kingdom, Quando os assírios atacaram o reino do norte. but they could not take the south. Mas não levaram o sul. So who took the southern kingdom? Who destroyed Jerusalem? Então quem destruiu Jerusalém? The Babylonians. Now there were phases of the destruction of Jerusalem by the Babylonians. Vocês sabem que houve várias fases de destruição. 605 BC, when Ezekiel and Daniel were taken away into captivity. 605, quando Daniel e Ezequiel, por exemplo, foram levados cativos. 597 BC, 597 a.C., a major deportation. uma deportação enorme que aconteceu. And then 587 BC. E depois 587 a.C. Now look at a second psalm here, Psalm 79. Veja agora no Salmo 79. Read the first 3 verses. Leia, por favor, os primeiros 3 versículos. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de fumo, deram os cadáveres dos teus servos, o cio às aves dos céus, e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram como água o sangue deles ao redor de Jerusalém, e não houve quem lhes desse. Okay, Psalm 79, there's a little bit of difference than from Psalm 74. Então veja só, o Salmo 79 é um pouquinho diferente do que nós acabamos de ler. Verse 1, the nations have invaded your inheritance, Versículo 1, as nações invadiram a tua herança, defiled your holy temple, profanaram o teu santo templo and reduced Jerusalem to rubble. e reduziram Jerusalém a um montão de ruínas. You can virtually see Genesis chapter 15 in verse 2.
Você pode praticamente ver aqui Gênesis capítulo 15, versículo 2, the covenant that God entered into with Abraham. a aliança que Deus fez com Abraão. The dead bodies of your servants as food for the birds of the air. O corpo dos seus servos servindo de alimento para as aves de rapina. You remember in that covenant making ceremony, Abraham divided the pieces and then he had to frighten the birds away. Você lembra lá em Gênesis 15, quando Abraão cortou as peças de animais e ele tinha que ficar enxotando as aves de rapina, tentando comer. That was the sign of the ultimate curse, a body not buried. Isso era um sinal das mais críticas maldições de corpos que não haviam sido enterrados. With the birds of the air and the wild beasts of the field coming in and devouring the carcass. Os pássaros vinham, né, e comiam as carnes, os animais do campo também tentavam comer o corpo das pessoas que não foram sepultadas. But the difference in Psalm 74 and 79 Mas a diferença do Salmo 74 para o 79 is that 74 says nothing about the destruction of Jerusalem. é que o 74 não fala nada especificamente da destruição de Jerusalém. And in the 596 BC invasion of Nebuchadnezzar, E a invasão de Nabucodonosor em 595, we have this young teenage king, King Jehoiachin, nós temos esse jovem rei, né, Jeoaquim, and he surrenders as soon as Nebuchadnezzar gets there. e na hora que Nabucodonosor chegou, ele já se rendeu. So apparently Nebuchadnezzar did not devastate the whole city, É por isso que Nabucodonosor não devastou a cidade naquela ocasião, just the temple. apenas o templo. But now in 586 BC, Mas agora, em 585, King Zedekiah, the last king of Israel, o rei Zedequias, o último rei de Israel, he resisted for 18 months. ele resistiu por 18 meses. And Nebuchadnezzar must have been as mad as a hornet. E Nabucodonosor deve ter ficado irado como uma vespa com ele. So he came in and totally destroyed, according to the kings, every building in Jerusalem he leveled. E ele veio a Jerusalém para não precisar voltar nunca mais. Segundo o relato de Reis, ele destruiu todos os prédios que havia em Jerusalém. Now look at Psalm 80. Agora, olha no Salmo 80. Here's a third psalm of devastation. Aqui tem um terceiro salmo, né, de devastação. But this time it is the northern kingdom's capital of Samaria. Mas agora trata-se do reino do norte, na capital, que é Samaria, In 722 BC, em 722 a.C. there's a little phrase added by the Septuagint to the heading of Psalm 80 Tem uma pequena frase que foi acrescentada aí na Septuaginta, no título, concerning the Assyrian. com respeito aos assírios. So the Septuagint, writing 200 or 300 years before Jesus Christ, Então, a Septuaginta sendo traduzida aí 200, 300 anos antes de Cristo, concluded that Psalm 80 was talking about the destruction of Samaria, the northern capital. incluiu aí a anotação de que o Salmo estava se tratando da destruição de Samaria em 722. And that is confirmed by the first two verses. Isso de fato é confirmado pelos primeiros dois versos. Hear, O shepherd of Israel, you who lead Joseph like a flock. Dá ouvidos ao pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho. Verse 2, before Ephraim, Benjamin, and Manasseh, awaken your might and save us. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. These are the northern tribes of Israel. Essas são as tribos do norte de Israel. Not Judah in the south, but the northern tribes. Não as de Judá, mas as tribos do norte. So here we have a destruction of the northern kingdom being described. Aqui nós temos um relato descrevendo a destruição das tribos do norte. Is there any hope in the midst of these devastating reports? Você acha que há algum sinal de esperança no meio dessas descrições de devastação? Yes, you need to look Sim. closely at verses 14 through 17. Olha, por exemplo, no versos 14 a 17.
Psalm 80, verses 14 through 17. Salmo 80, versos 14 a 17. Someone read those verses for us, please. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste, está queimada e está dissipada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verse 12, he says, you have broken down the walls of our city. Versículo 12, ele diz aí, porque lhe derribastes as cercas. Verse 16, using an image here, your vine is cut down, burned with fire. Verso 16, usando uma linguagem aí figurada, né? Está queimada e decepada. But look closely at verse 17. Mas olha bem no verso 17. Let your hand rest on the man of your right hand, the Son of Man you have raised up for yourself. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. What is this? Do que ele está falando? This is a messianic hope. Isso é uma esperança messiânica. But it's a messianic hope associated with the northern kingdom. Mas uma esperança messiânica associada ao reino do norte. The end of Psalm 78, just two Psalms earlier, No final do Salmo 78, dois salmos anteriores, talk about the Messiah of David, of Judah. fala do Messias relacionado a Davi e a Judá. But here's a play on the word Benjamin. Mas aqui há um trocadilho com a palavra Benjamim. Benjamim, The descendants of Joseph of the northern tribe. descendente de José, da tribo do norte. Let your hand rest on Ish Yamino, that is, man of your right hand, Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, on Ben Adam, on the Son of Man. ou sobre o Ben Adam, né, que é o filho do homem. And in those two phrases, you've got Benjamin, Benjamin. E nessas duas palavras, então, você tem um trocadilho Ben-Yamim, que é o povo sentado à tua destra, e o Ben-Adam. But you have also an expectation of a Messiah, Ben Joseph. Mas também há uma expectativa do Messias, que é o Ben-Joseph, o filho de José. A Messiah, Ben Ephraim. O Messias também relacionado ao Ben-Ephraim, que é o filho de Efraim. In Jewish tradition, they have an expectation of two Messiahs. Não sabem que na tradição judaica eles esperam dois Messias. It's quite fascinating. É até interessante a This história. Messiah Ben Joseph is going to come to deliver Israel from Jerusalem from its oppressors. O Messias do Ben Joseph, né, que vem de José, virá e libertará Israel da opressão deles que estão vivendo. Messiah Ben Joseph is going to be killed, O Messias, né, da tradição Ben Joseph vai ser morto. and then Messiah Ben Judah is going to come and raise him from the dead. E o Messias da tradição Ben Judá, que é de Judá, vai na verdade ressuscitar o Ben Joseph. What is going on here? O que está acontecendo aí nessa história? This is an anticipation of our Lord Jesus Christ. Isso é, na verdade, a antecipação, né, do Senhor Jesus Cristo. Jewish tradition, some Jewish tradition even recognize it. This is Messiah here. Até alguns judeus reconhecem que isso aqui é uma referência ao Messias. And this phrase, Ben Adam, son of man. E essa expressão aqui, Ben Adam, filho do homem. You know any, does that sound familiar to you? Where have you heard of the phrase, son of man? Você
Você lembra dessa frase? Onde é que você costuma ouvir esse tipo de frase? Where do you hear about Son of Man? Over and over again. Várias e várias vezes você ouve isso. Onde? Evangelho de João. Gospel of John? Yes, all through the four Gospels. Sim, em todos os 4 evangelhos, os evangelhos. Jesus does not refer to himself as Mashiach, Messiah. Jesus não se referia, não apresentava como Messias, mas é As the Christ, como o Cristo. he refers to himself as the Son of Man, Ele se chamava o Filho do Homem, the second Adam, o segundo Adão, who's going to start the new human race. que iria iniciar uma nova humanidade, uma raça humana. Because this phrase was not recognized so fully as Messiah, Porque essa não era uma expressão reconhecida tão bem quanto o Messias. loaded with political expectations of the Messiah who was going to deliver them from the oppression of the Romans. Porque a expressão Messias estava carregada com conotações políticas, que iria libertar o povo do Império Romano. Jesus avoids this title, Então Jesus evita usar esse tipo de nomenclatura. but Son of Man, Son of Man, Son of Man. Mas aí o Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem vai aparecendo. Two groupings of statements about the Son of Man. 2 agrupamentos de afirmações sobre o Filho do Homem. I see you're reading Gerhardus Voss. You can find this in Voss. Eu vi que vocês estão lendo aí Gerhardus Voss, você pode encontrar isso em Voss. The Son of Man is going to suffer. O Filho do Homem irá sofrer, They're going to reject him, beat him, crucify him. irão rejeitá-lo, batê-lo e crucificá-lo. But the Son of Man is going to come in glory with the clouds of heaven. Mas o Filho do Homem virá em glória nas nuvens dos céus. And that's what you have with this Messiah. É isso que você vê aqui com esse Messias. The nation devastated, A nação devastada and the Messiah devastated with the nation. e o Messias devastado juntamente com a nação. It's the picture of the life of Joseph. É uma descrição da vida de José, Down into the pit where his brothers left him. lá jogado no fundo do poço onde seus irmãos o deixaram, Down into Egypt. depois para o Egito, Down into prison because of the false accusations of the wife of the man he was working for. depois jogado na prisão no Egito por causa da acusação da esposa do homem para quem ele trabalhava, Then up to Pharaoh's right hand, e depois subindo até a mão de Faraó, ruler of the whole world. dominou então sobre All the todo o mundo. nations coming to Joseph, Todas as nações vieram a José, Son of Man, Filho do Homem, in this psalm. e nesse salmo. So despite the devastations, Então, apesar da devastação, there is exaltation. há também a exaltação. You remember what Jesus says to the 2 men on the road to Emmaus? Você lembra do que Jesus falou para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús? You fools and slow of heart to believe everything that the prophets have said. Nécios, vocês são tardios de coração para crer em tudo aquilo que a Escritura disse. Wasn't it necessary first for the Messiah to suffer and then to be raised to glory? Não era necessário que primeiro o Messias sofresse para que depois fosse então assunto aos céus na glória? Just suppose Jesus had not suffered. Imagine então se Jesus não tivesse sofrido. Where would you be? Onde é que você estaria hoje? You would still be in your sin. Estaria em seus pecados. So this is Messiah ben Joseph, Então isso aqui é o Messias Ben Joseph, o Messias. hope in the midst of this devastation. Esperança no meio da devastação. Now, so 74, 79, 80, now 89. 74, 79, 80, agora vamos para o 89. 89 begins on a very positive perspective, 89 já começa num tom bem mais esperançoso, talks of the faithfulness of the Lord, fala da fidelidade do Senhor, the covenant that he swore with David. a aliança que ele fez com Davi. But notice how this psalm concludes. Mas veja como é que esse salmo encerra. Se It is encerra. look at verse 39 of Psalm 89. Veja no versículo 39 desse salmo. You have renounced the covenant with your servant and have defiled his crown in the dust.
Aborreceste a aliança com o teu servo e profanaste-lhe a coroa, arrojando-a para a terra. You've put an end to his splendor and cast his throne to the ground. Verse 44. You have put an end to his splendor and cast his throne to the ground. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. So this is the fourth psalm in book 3 that talks about the devastation of Israel. Então, esse é o quarto salmo no livro 3 que fala sobre a devastação de Israel. You don't find this theme in books 1, 2, 4, or 5. Você não acha esse tipo de tema no livro 1, 2 ou 4. And that's how book 3 concludes. E é assim que o livro 3 conclui. There is no king, Não tem rei, there's no temple, não tem mais templo, there is no priesthood, não tem mais sacerdócio, there are no não sacrifices. tem mais sacrifícios. They even have no land because they've been carried away into exile. Eles não têm nem mesmo a terra, porque foram levados para o cativeiro. And that's the last note that we get from book 3 of the Psalter. E esse então é a última tecla que a gente ouve aí do terceiro livro. Now let's go to book 4. Então vamos agora para o livro 4. And book 4 gives us the theme of E o livro 4 nos dá o tema da maturation. maturidade. To mature. Para ser maduro. Maturation. Maturing follows devastation. Então, ser maduro e chegar à maturidade, né, vem depois da devastação. Psalm 8, or book 3 ends with their king being carried away into exile. O livro 3 termina com o seu rei sendo levado para o exílio. Their temple has been destroyed, burned to the ground. O templo foi destruído, queimado até acabar. Their priests and their sacrifices are no more. O sacerdote e o rei não existem mais. They have no land. Não tem mais terra. So what have they got? O que eles têm agora? Well, what does Psalm 90 say as it begins book 4? O que é que o Salmo 90 nos diz, começando o livro 4? Lord, you have been our dwelling place through all generations. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. It's not ultimately all these things of worship. It is you that is the center of our worship and our life. Não é necessariamente esses templos que nós fizemos que te abrigam, mas tu és a nossa habitação de geração em geração. The exile is maturing their faith, Então, o exílio está amadurecendo a fé do povo, bringing them to understand that though everything is taken away from them in their life, levando-os a entender que apesar de tudo ter sido levado deles, they still have God, eles ainda têm Deus, the sovereign one. o Deus soberano. And if you have God, you have everything. E se você tem Deus, você tem tudo. You think of the end of the prophecy of Habakkuk. Eu penso aqui no final da profecia de Abacuque. Habakkuk was struggling with this anticipation of the exile of the people. E Abacuque foi uma pessoa que se debateu muito com a chegada da destruição. And first this feisty little prophet, he's fussing right in the face of God. E a princípio esse profeta estava lá com o punho fechado, né, diante de Deus. How can you do this? Como é que você pode fazer isso? But in the end, he's resolved. Aí no final ele resolve o conflito dele. And he says, though you take away the cattle that gives us milk and cheese, Ainda que o Senhor tirar de nós a vaca que nos dá o leite e o queijo, you take away the grain that makes bread for us, tirar de nós o trigo que faz o pão para nós, though you take away the vines that provide grapes for us, for our wine, ainda que tu tirar a videira que nos dá o vinho e as coisas que though we precisamos, have nothing, ainda que não tenhamos nada, yet I will rejoice in God my Savior. ainda assim eu regozijarei no Senhor, o meu Salvador. Have you reached that level of maturity? Você já chegou nesse nível de maturidade? I can't say that I've reached that level of maturity, Eu não diria que eu já cheguei nesse nível de but maturidade, by the grace of God, that's where we ought to be.
Mas pela graça de Deus, esse é o lugar onde nós devemos chegar. It's in Philippians when Paul is in prison that over and over he uses the word what? What is the word that is the theme word of Quando Philippians? Paulo está na prisão, ele usa várias e várias vezes uma palavra em Filipenses. Qual é a palavra? What is it? Rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice, 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 and again I say rejoice. No matter what the circumstances, we should be able to rejoice in the Lord. Não importa então as circunstâncias, nós precisamos ser capazes de nos alegrar no Senhor. Nós temos essa música em português? Is that in Portuguese also? Okay, very good. Well, let's hear you sing it then. Não, cante aí para mim então. Sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Amen, amen. Okay, that's maturity. Tá, isso aí é maturidade. Now, another amazing thing about Book 4 is that which really is the central element of this book, Outra coisa muito interessante é aquilo que eu chamo o centro desse livro, which is the Yahweh Malach que song. é o Yahvé Malach, a expressão. Yahweh Malach, Yahvé Malach. the Lord is King. O Senhor é rei, o Senhor reina. Yes. So you find in Psalm 93, Então você acha isso no Salmo 93, por Psalm exemplo, 96, 96, Psalm 97, 97, Psalm 99, 99. Yahweh Malach. O Senhor reina. Now, this phrase, Yahweh Malach, this is when they're in exile. Lembre-se, essa expressão que estão falando é enquanto eles estão no exílio. It looks like their God has been defeated by the Babylonian God. É como se... Is it where if? It looks as though their God, Yahweh, has been defeated by the Babylonian God. A aparência era como se o Deus de Israel tivesse sido derrotado pelo Deus dos babilônios, But their faith makes them understand Yahweh Malach. Even in Babylon, God is still king. mas pela fé eles entenderam que na verdade Deus reina, ele não havia sido derrotado pelos babilônios. Now, none of us would enjoy being cast into exile, Aí eu sei que ninguém de nós aqui apreciaríamos ser levado para o exílio, but if you can imagine Brazil being defeated by Russia or some outer country and you're deported, separated from your family, you're put in digging ditches. consegue imaginar o Brasil sendo invadido, deportado por nações tipo a Rússia e você sendo levado daqui e levado para outros lugares? Yet in this area you begin to realize Yahweh Malach, God is still king. Lá naquela terra remota você chegar à compreensão de que o Senhor reina. Now, this phrase, Yahweh Malach, occurs only in Book 4 of the Psalms, Essa frase, Yahvé Malach, acontece só no livro 4 and in one other place in the Old Testament. e apenas em um outro lugar no Antigo Testamento. That one other place is 1 Chronicles chapter 16. E essa única outra ocorrência é em primeiro Look livro at das 1 Crônicas, capítulo Chronicles 16. chapter 16. What's going on in 1 Chronicles chapter 16? O que está acontecendo lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 16? Look at 1 Chronicles 16 verse 1. Olhe no capítulo 16, versículo 1. What's happening? O que está acontecendo lá? Introduziram, pois, a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que lhe armava Davi. E trouxeram holocaustos e ofertas pacíficas perante Deus.
So what has happened? Então, o que está acontecendo? What's happened? O que está acontecendo aí nesse versículo que foi lido? I'm not going to tell you. You have to tell me. It's not a rhetorical question, is it? What's happened? It's not a rhetorical question, is it? Yeah, no. No, it's not a rhetorical question. I'm expecting an answer from you. Não é a pergunta retórica, a gente está esperando uma resposta. Hã? They are presenting sacrifices, the ark is returning. Come. This is the most significant thing that has Que happened. isso, vamos lá. Esse é um evento muito significante que está acontecendo aqui. Sacrifices, they go on all the time, but this is something very special. Sacrifício acontece todo o tempo, mas aqui tem algo muito especial acontecendo. What is it? The ark is being, he's saying the ark is being brought to the temple. Okay. Of course, it's not brought to the temple, it's brought to the tent. That's all David had, was a tent. A arca está sendo trazida para a tenda, é tudo que eles têm. Okay. But what is the ark? What is the symbolic significance of the ark? Qual é o símbolo da arca? A presença de Deus no existe. Presence of God? Not just the presence. Não apenas a presença de Deus. Hã? O fato de que Deus reina quando ele cita Deus, aquele que está entronizado acima dos teus. The fact that God reigns It's a symbol of the throne of God. é o símbolo do trono de Deus. It's a symbol of the throne of God. God reigns between the cherubim. This Deus, is an earthly image of God's throne that is in heaven. a arca é um símbolo terreno do Deus entronizado nos céus. The image is that, and there was always a glowing light between the wings of the cherubim, indicating God's presence right above the Ark of the Covenant. O fato de haver aquela pequena nuvem que brilhava entre as asas do querubins é uma evidência da presença de Deus. He was the king Ele era o rei over the universe. sobre o universo. And he was either the image, of course we don't think of God as having a human form, É lógico, a gente não pensa em Deus tendo a nossa forma humana, but it's as though he were seated in heaven with his feet resting on the Ark of the Covenant. mas seria como se ele estivesse sentado nos céus e com o pé dele estava lá na Arca da Aliança. Or he is himself, as it were, seated on the ark, even as he is seated in heaven on his throne. Ou talvez como se ele estivesse sentado na Arca da Aliança e a sua parte superior nos céus. So David is bringing up the ark whereby the Messiah's throne is being united with God's throne. E então o fato de Davi trazer a arca significa que ele está trazendo o trono de Deus por meio da atitude. Isso significa que o trono do Messias está sendo associado com o trono de Deus. David, he tried once and failed Você sabe, Davi tentou fazer isso antes, não deu certo. because they did not do it according to the law. Eles não fizeram conforme a lei de Deus. That's a good sign of worship. Be sure you do it according to the pattern shown you in the mountain. É um bom exemplo, talvez você lembrar disso. Quando fazer alguma coisa a As Deus, lembre de fazer conforme a As the Westminster Confession says, man is not to worship God according to the devices of his own mind, a confissão de fé fala. Nós não devemos prestar culto a Deus conforme a nossa própria imaginação, but as his word describes. como a palavra dele descreve. So you don't somehow get a soccer ball and kick it up and down the aisle, and that's some representation of God's destroying his enemies. Então você não vai pegar uma bola de futebol e começar a chutar dentro da igreja e falar que isso é um exemplo de Deus destruindo os inimigos. That's not the way the word tells us to worship. Isso não é o jeito que Deus fala para a gente adorá-lo. Okay. Now, David then, look at verse 7 Então, of David- 1 Chronicles 16. Primeiro Crônicas, verso 7, 16, 7. That day, David first committed to Asaph and his associates this psalm of thanks to the Lord.
Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. And we find a very key phrase here, A gente acha que é uma palavra-chave que é... and I'm trying to put my finger, I thought it was verse 25. No, that's verse 31. Yes, verse 31. Verso 31. Let the heavens rejoice, let the earth be glad, let them say among the nations, what? Yahvé Malach. Yahweh Malach. Então, aí você lê aí, alegrem-se os céus e a terra exulte, e diga-se entre as nações, Yahvé Malach, o Senhor reina. The whole of this Psalm of David, celebrating the bringing up of the ark, Então, todo esse salmo aqui celebra o fato de trazer a arca, climaxing with the phrase Yahweh Malach, chegando ao clímax, que é a afirmação, né, de because Yahvé the Malach, King God is now on his throne in Jerusalem, porque o rei Deus agora está em seu trono em Jerusalém. is duplicated in Psalm 96. Então, essa citação de Crônicas, ela é repetida lá no Salmo 86. The whole of Psalm 96 is taken from 1 Chronicles 16. Então, todo o Salmo 95 é tirado lá de 1 Crônicas 16. My NIV version, right under Psalm 96, says 96, 1 through 13, parallel passage, 1 Chronicles 16, 23 through 33. A minha Bíblia aqui, a NVI, fala inclusive aqui que há uma anotação dizendo que o Salmo 96, de 1 a 13, corresponde exatamente à 1 Crônicas 16, 23 a 33. Tem essa anotação na Bíblia, a NVI em inglês. Algumas em português tem também. The same in some Portuguese Bible. So you see, the bringing up of the ark was an event as significant as the Exodus. Então, veja que o ato de trazer a arca foi um ato tão relevante quanto o êxodo. It was memorialized in Israel's worship for centuries. Isso foi memorizado na história e na adoração de Israel por séculos, By the incorporation of 1 Chronicles 16 into the Psalter in Psalm 96. pela incorporação de 1 Crônicas 16 no Saltério, no Salmo 96. And Psalm 96 is right in the middle of the whole of Book 4 of the Psalter. E o Salmo 96, então, ele se encontra bem no meio do livro 4 dos Salmos. There's another critical phrase that is found both in 1 Chronicles 16 and in Psalm 96. Tem outra frase que é crítica, que aparece tanto em Crônicas como no Salmo 96. Verse 25. Fire Chronicles. 1 Chronicles 16, 25. Então, no Crônicas 16, versículo 25. Great is the Lord and most worthy of praise. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser He is louvado, to be feared above all gods. temível mais do que todos os deuses. This phrase, above all gods. Essa frase, acima de todos os deuses. Now Israel, we assume, is in exile. Então, a gente está assumindo aqui que Israel está no exílio, They've got all these Babylonian gods around them, com todas aquelas divindades ali ao redor deles. and they resurrect this Psalm of David, E eles então ressuscitam aí esse salmo de Davi, Psalm 96, and on either side, 95 and 97, use this phrase, above all gods. o salmo 96, e os dois que vão, o antes e o depois, né, o 94 e 97. Now I have done my best to search the rest of the scriptures, and I cannot find any other place where the phrase above all gods is found other than 1 Chronicles 16 and the heart of Book 4. Complementando a primeira parte, o 96 só que aparece essa expressão acima dos deuses, e o salmo que vem, o 97 e 95. E eu já procurei todas as escrituras, eu não acho
essa expressão ocorrendo com essa consistência. It sounds like such a common phrase. Above all gods. Parece que é uma frase tão comum. Please, if you can find another place, let me know. Se você achar isso em outros lugares, por favor, me fale. Because I've done all sorts of word searches and I haven't been able to find any other place. Eu já procurei vários softwares e não consegui achar essa expressão. So that's the theme, word, Então, essa é uma palavra of Book 4. temática Yahweh Malak. do Yahvé Malak. Once more. Mais uma vez, Above all gods. acima de todos os deuses. Amen. Amém.